Olá, bem-vindo ao Código Sagrado. De onde você está nos assistindo? Comente aqui para sabermos até onde a palavra de Deus está chegando. Agora, prepare-se, porque a mensagem de hoje vai transformar sua vida. Vamos para o vídeo. A cidade de Jerusalém estava inquieta. O reino de Judá enfrentava tempos sombrios. A idolatria e a corrupção tomavam conta da nação, e os líderes haviam se afastado dos caminhos do Senhor. O povo, que deveria ser luz para as nações, mergulhava cada vez mais na escuridão do pecado. Era um tempo de incerteza, medo e injustiça, mas também era um tempo em que Deus ainda falava aos que estavam dispostos a ouvir. Foi nesse contexto que Isaías, um homem comum, teve um encontro que mudaria para sempre sua vida e sua missão. Ele não era um rei, não era um sacerdote, mas Deus o escolheu para carregar uma mensagem de advertência, arrependimento e esperança. A visão que transformou Isaías. Em um dia que parecia comum, Isaías teve uma visão sobrenatural que marcaria o início de sua jornada como profeta. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o templo estava cheio da sua glória. O ambiente era indescritível, e a cena era de um esplendor tão intenso que nenhum ser humano poderia contemplá-la e permanecer o mesmo. Os serafins, anjos de 6 asas, voavam ao redor do trono e proclamavam em uníssono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A voz que ecoava era tão poderosa que os alicerces do templo tremiam, e o ambiente se enchia de fumaça. Diante daquela cena majestosa, Isaías sentiu um profundo desespero. Ele percebeu, naquele instante, o quanto era pequeno e indigno diante da santidade de Deus. Um sentimento de temor e arrependimento tomou conta de seu coração, e ele exclamou: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Era impossível permanecer diante de Deus e não ser consumido por sua glória. Isaías sabia que ninguém poderia ver ao Senhor e continuar vivo, pois a santidade divina revelava toda a impureza do ser humano. Mas, naquele momento, algo inesperado aconteceu. A purificação e o chamado. Um dos serafins voou até Isaías com uma brasa viva retirada do altar. Sem dizer uma palavra, ele tocou os lábios do profeta com a brasa e declarou: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado perdoado. Isaías sentiu o calor da brasa queimando seus lábios, mas junto com a dor veio algo que ele não esperava: a libertação. Seu pecado foi purificado, sua culpa removida. Ele, que momentos antes temia ser consumido pela santidade de Deus, agora estava limpo, pronto para ouvir o chamado que lhe seria feito. Então, o Senhor falou: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? A voz ecoou no ambiente sagrado, e Isaías, agora transformado, não hesitou em responder: Eis-me aqui, envia-me a mim. Era o início de sua missão. Ele não sabia todos os desafios que enfrentaria, mas uma coisa era certa: ele havia sido chamado por Deus para proclamar a verdade, e estava disposto a obedecer. Uma mensagem difícil, mas necessária. O Senhor revelou a Isaías que sua missão não seria fácil. Ele deveria pregar a um povo de coração endurecido, que não daria ouvidos à palavra de Deus. A mensagem não seria popular, não seria recebida com alegria, mas ainda assim precisava ser anunciada. Deus lhe disse: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato,
mas não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Isaías deveria continuar pregando, mesmo sabendo que muitos não se arrependeriam. Mas havia esperança. O Senhor revelou que, ainda que a nação fosse devastada pelo julgamento, um remanescente permaneceria fiel. Um pequeno grupo seria preservado, e por meio deles, o plano divino continuaria. Essa promessa trouxe consolo ao coração de Isaías. Ele entendeu que sua missão não era sobre sucesso imediato, mas sobre fidelidade a Deus. Seu papel era plantar a semente da verdade, mesmo que muitos a rejeitassem. O peso da missão e a decisão de seguir. A partir daquele momento, Isaías não era mais o mesmo. Seu coração ardia com um zelo que antes ele não conhecia. A visão do trono de Deus, a experiência da purificação e o chamado divino o transformaram profundamente. Ele sabia que enfrentaria resistência, perseguição e desprezo, mas sua confiança não estava na resposta do povo, estava no Deus que o havia enviado. E assim, Isaías deu início ao seu ministério, proclamando as mensagens que receberia do Senhor. Ele não apenas advertiria Judá sobre o juízo iminente, mas também traria profecia sobre algo muito maior, o nascimento de um rei que traria esperança a toda a humanidade. A história de Isaías estava apenas começando, e suas palavras ecoariam através dos séculos, apontando para um evento que mudaria o curso da história. Mas qual era essa grande promessa? Quem era esse rei que viria para restaurar o povo? No próximo capítulo, veremos a profecia que mudaria tudo. O sinal do Emanuel. O sinal do Emanuel. A profecia do nascimento do Messias. Isaías já estava firme em sua missão profética. Ele não falava de si mesmo, mas anunciava aquilo que o Senhor lhe revelava. Suas palavras eram diretas, penetrantes, muitas vezes difíceis de serem aceitas pelo povo. Ele alertava sobre o juízo que viria devido à rebeldia de Judá, mas, ao mesmo tempo, Deus lhe concedia mensagens de esperança, promessas que mudariam o curso da história da humanidade. Entre essas promessas, uma das mais impactantes foi a profecia sobre o nascimento do Messias, registrada em Isaías 7:14. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Essa declaração era profunda e carregada de significado. Mas o que ela realmente queria dizer? O contexto da profecia. O rei Acais, que governava Judá naquele período, enfrentava uma grave ameaça. Os reinos de Israel e Síria haviam formado uma aliança contra Judá e planejavam invadi-la. Acais estava aterrorizado, e seu coração tremia como as árvores do campo ao vento. Ele buscava alianças políticas para tentar se proteger, em vez de confiar em Deus. Foi então que Isaías apareceu diante do rei com uma mensagem do Senhor. Ele o exortou a não temer aqueles inimigos, pois Deus não permitiria que seus planos fossem bem-sucedidos. E mais, Isaías disse a Acais que, se ele quisesse, poderia pedir um sinal a Deus para confirmar essa promessa. Mas Acais, movido pela incredulidade e orgulho, recusou-se a pedir um sinal. Ele preferiu confiar em sua própria estratégia, buscando o apoio da Assíria em vez de depender do Senhor. Foi nesse momento que Isaías proclamou a profecia do Emanuel. O próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel,
Deus conosco. A palavra Emanuel significa Deus conosco. E essa era a essência da promessa. A profecia possuía um cumprimento imediato. Um filho nasceria como sinal da fidelidade de Deus a Judá, mas apontava para algo muito maior e eterno, o nascimento do Salvador que viria séculos depois. Isaías não sabia os detalhes de como essa promessa se realizaria, mas, inspirado por Deus, ele anunciou que um dia uma virgem daria à luz um filho. Esse menino não seria um líder comum. Ele traria a própria presença de Deus à humanidade. Um reino que não teria fim. A profecia do Emanuel se conectava a outra revelação extraordinária que Isaías receberia posteriormente, registrada em Isaías 9, 6, 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Era uma promessa de restauração, de um governo perfeito, de um reino eterno baseado na justiça e na paz. Mas para aqueles que ouviam Isaías naquela época, tudo isso parecia distante e misterioso. Como poderia um simples menino trazer a presença de Deus à terra? Como um reino sem fim poderia ser estabelecido? A esperança para um povo em trevas. O povo de Judá caminhava em trevas. O pecado e a idolatria os afastavam de Deus. Eles sabiam que mereciam o juízo divino, mas em meio à escuridão, Isaías proclamava uma mensagem de luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías 9:2. Essa luz não era apenas a libertação momentânea de seus inimigos. Era algo muito maior. A chegada do Messias, o Filho prometido, aquele que traria a verdadeira redenção. O fardo da mensagem e a rejeição. Apesar da grandeza dessa promessa, Isaías enfrentava um grande desafio. O povo não queria ouvir. Muitos rejeitavam suas palavras e zombavam dele. Eles queriam soluções imediatas para seus problemas políticos e militares, mas não compreendiam que Deus estava falando de algo eterno. Ainda assim, Isaías permaneceu fiel. Ele sabia que sua missão era proclamar a verdade, independentemente da resposta do povo. A esperança que ele anunciava não era baseada nas circunstâncias passageiras, mas no propósito soberano de Deus. O tempo passaria, e Isaías continuaria a receber revelações impressionantes sobre o Messias. Mas uma delas seria chocante e incompreensível para muitos. O mesmo Messias que viria como rei também seria o servo sofredor. O servo sofredor. A profecia do sacrifício do Messias. Isaías já havia profetizado sobre o nascimento do Emanuel, o filho prometido que traria a presença de Deus à humanidade. Mas agora, Deus lhe revelava algo ainda mais profundo e inesperado. O mesmo Messias que traria libertação também sofreria. Essa revelação era radical. O povo de Judá esperava um rei glorioso, um líder poderoso que restauraria Israel. Mas Isaías viu algo diferente, um servo desprezado, rejeitado e afligido. A visão dessa profecia está registrada no capítulo 53 de Isaías, uma das passagens mais impactantes de toda a Bíblia.
Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53:1. Era uma profecia que desafiava a lógica humana. Como o Messias poderia sofrer? Como o Salvador poderia ser ferido? O Messias rejeitado. Isaías descreve que o servo do Senhor não teria beleza nem majestade. Ele não seria um rei com aparência imponente ou um guerreiro com armadura brilhante. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Isaías 53:2. O Messias não viria da maneira que o povo esperava. Ele não conquistaria reinos com espadas, mas com amor e justiça. Mas por isso mesmo, seria desprezado. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3. As pessoas não o reconheceriam. Elas o ignorariam, o rejeitariam e até zombariam dele. Mas Isaías viu algo ainda mais impressionante. Esse servo não sofreria por si mesmo. Ele carregaria as dores de outros. O sofrimento vicário. Ele levou as nossas dores. O coração da profecia estava na revelação de que o Messias sofreria no lugar do povo. Ele não seria castigado por seus próprios pecados, mas pelos pecados dos outros. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53:4. O castigo que traria paz ao mundo cairia sobre ele. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Aqui estava o verdadeiro propósito do Messias. Ele não veio apenas para reinar. Ele veio para redimir. Isaías via claramente que toda a humanidade estava perdida. Todos, sem exceção, haviam se afastado de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. E, mesmo sendo inocente, ele não abriria a boca para se defender. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Isaías 53:7. A imagem do cordeiro era profunda. Isaías estava conectando o Messias ao sistema de sacrifícios de Israel. Assim como um cordeiro era oferecido pelos pecados do povo, o Messias seria o sacrifício definitivo. A vitória por meio do sofrimento. O mais chocante era que o sofrimento do servo do Senhor não seria um acidente, mas parte do plano soberano de Deus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53:10. Aqui estava o mistério. Aquele que seria morto não permaneceria na morte. Ele veria a sua posteridade, ou seja, haveria vida após o sofrimento. E por meio desse sacrifício, muitos seriam justificados. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento o meu servo,
O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53:11. O servo sofredor, rejeitado e morto, seria exaltado. Ele derrotaria o pecado e traria redenção para muitos. A mensagem de Isaías e a reação do povo. Essa profecia era uma das mais incompreendidas. O povo de Judá queria libertação política, mas Isaías falava de uma libertação muito maior, a libertação do pecado. Muitos não aceitaram essa mensagem. Eles queriam um rei guerreiro, não um servo sofredor. Mas Isaías continuava proclamando a verdade. Os séculos passariam, e essa profecia se tornaria ainda mais clara. Quando Jesus veio ao mundo, ele cumpriu cada detalhe dessas palavras. Mas a revelação ainda não havia terminado. Deus mostraria a Isaías a glória futura do Messias, quando ele restauraria todas as coisas. O servo sofredor e o sacrifício redentor. A visão de Isaías se torna cada vez mais nítida, à medida que a nação de Judá caminha por um caminho estreito e tortuoso, longe da fidelidade a Deus. O profeta, com seus olhos iluminados pela revelação divina, anuncia uma mensagem que muitos não entenderiam e muitos outros rejeitariam. A figura do Messias não seria a de um conquistador glorioso, mas a de um servo sofredor. Isaías 53. Talvez uma das passagens mais profundas e emocionais de toda a Escritura, descreve o sofrimento do Messias com uma clareza impressionante. Quem creu em nossa mensagem? Começa o capítulo, fazendo eco a uma dúvida que pairaria no ar por séculos. O povo de Judá, acostumado com a expectativa de um líder político e militar, seria incapaz de compreender que o Salvador viria de uma maneira tão distinta. A figura que Isaías descreve não é de um herói de guerra, mas de um homem desprezado e rejeitado, um servo que, embora sem aparência atraente, carregaria o peso da dor e do sofrimento pela redenção do seu povo. Desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, Isaías profetiza. Esses versos, cheios de tristeza e esperança entrelaçadas, retratam a natureza paradoxal do Messias. Sua missão seria cumprida através do sofrimento, da humilhação e da morte. Em sua época, essa imagem era incompreensível. O povo estava ávido por um Messias que libertasse de forma imediata, que livrasse o povo da opressão de potências estrangeiras, especialmente dos assírios. A ideia de um Messias que viria para sofrer e morrer, levando sobre si as transgressões do povo, parecia impossível de aceitar. Isaías descreve o sofrimento com detalhes que prevêem a crucificação de Cristo com uma precisão impressionante. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A dolorosa realidade é que, ao ouvir essas palavras, muitos não perceberam que o sofrimento de que se falava não era uma punição sobre o Messias, mas um meio de cura para os que se perdessem. Esse servo não era um simples homem. Ele representava o peso do pecado de toda a humanidade, e o sofrimento que ele experimentaria seria o pagamento final para restaurar a relação entre o homem e Deus. Isaías descreve o Messias como aquele que seria traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, levando o castigo que nos trazia paz. A reação do povo ao ouvir essa profecia seria de incredulidade. Como poderiam aceitar que o Salvador que tanto aguardavam viria em forma de um servo sofredor? Eles esperavam um rei poderoso, que subjugaria seus inimigos, mas Isaías pinta um retrato de um servo humilde,
cuja missão de salvação seria realizada no silêncio e na dor. Eles não entenderiam imediatamente o impacto profundo dessa mensagem. Era uma verdade difícil de digerir, pois desafiava toda a visão tradicional de um Messias triunfante. No entanto, a grandeza dessa profecia se torna mais clara quando se entende o propósito por trás do sofrimento: a redenção. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, afirma Isaías. Através do sofrimento do servo, os pecados seriam perdoados, a culpa retirada, e a humanidade poderia ser reconciliada com Deus. A entrega voluntária de Cristo seria a chave para a justificação, para a restauração de uma comunhão com o Pai, algo que nenhum outro sacrifício poderia alcançar. O impacto dessa mensagem não é apenas histórico, mas profundamente emocional. O sofrimento do servo, tão vívido e doloroso, nos leva a refletir sobre o peso da culpa que cada um carrega. A dor de Cristo se torna a nossa dor. A injustiça que ele sofreu foi por nossa causa. A cada palavra de Isaías, o coração humano é chamado a confrontar a profundidade da perda e da dor. Mas mais importante ainda, somos chamados a reconhecer a redenção que nasce do sofrimento. A visão do servo sofredor é a visão do amor incondicional de Deus, que, em seu Filho, toma sobre si os pecados do mundo para que tivéssemos a chance de ser libertos. Então, à medida que a profecia de Isaías 53 se revela, cada palavra se carrega de um peso imenso, o peso da culpa e da vergonha, mas também o peso da graça que veio para salvar. O que parecia ser derrota na cruz, na verdade, era a maior vitória de todas. O sofrimento do servo era o caminho para a vitória, a promessa de vida eterna. Isaías sabia que seu povo enfrentaria dificuldades em aceitar essa verdade. Mas ele também sabia que a mensagem não se tratava de um simples evento histórico, mas de uma transformação espiritual profunda. O servo sofredor não viria para ser um ícone de glória terrena, mas para se tornar a ponte entre a humanidade caída e um Deus santo. O sofrimento seria seu sacrifício, e essa verdade, embora difícil de aceitar, se tornaria a base de toda a fé cristã. A luta interna de cada ser humano é marcada pelo questionamento: como o sofrimento pode ser redentor? Como a dor pode ser a resposta para a nossa libertação? A profecia de Isaías nos responde: é através do sofrimento do Messias que a verdadeira paz, a paz com Deus, é alcançada. A incredulidade de seu povo, no entanto, não diminui o impacto eterno de suas palavras. Isaías, com sua visão profunda, traz à tona a verdade mais poderosa de todas. O Messias viria não para ser servido, mas para servir, e seu sacrifício seria a chave para a salvação de todos. Neste momento, o peso emocional da profecia de Isaías se revela plenamente. A dor e a perda, o sofrimento e a redenção, são entrelaçados de uma forma que nos chama a uma resposta profunda e pessoal. O Messias sofredor nos desafia a olhar para o sacrifício de Cristo na cruz e a ver nele o amor divino, um amor que não mede esforços para nos alcançar. O cumprimento das profecias e a esperança futura. O eco das palavras de Isaías reverberaria por séculos, carregado de expectativa e fé. O povo de Judá, que inicialmente não conseguirá compreender o sofrimento do Messias, começaria a perceber com o tempo a profundidade e a veracidade das profecias do profeta. E, finalmente, o cumprimento das palavras de Isaías aconteceria na pessoa de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus em Belém, o início de seu ministério, sua morte na cruz e sua ressurreição,
Tudo isso se entrelaça de forma tão clara com as profecias de Isaías que é impossível ignorar a conexão. Em sua primeira vinda, Jesus cumpriu muitas das promessas messiânicas descritas por Isaías. Mas, como ele mesmo deixou claro, ainda havia mais por vir. A esperança futura, que Isaías tanto proclamou, ainda está por se realizar em sua totalidade. O Novo Testamento nos mostra que Jesus era, de fato, o cumprimento das promessas de Isaías. A profecia de Isaías 9, 6, 7, que fala de um príncipe da paz, se cumpriu com o nascimento de Jesus. Ele foi chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ao olhar para a vida de Cristo, vemos como ele representou todas essas qualidades e como ele trouxe, através de seu sacrifício, a verdadeira paz que Isaías havia prometido. Mas as palavras de Isaías não falavam apenas de um cumprimento imediato, no tempo de Cristo, mas também de uma esperança futura que ainda está por se realizar. A promessa de um reino de justiça, Isaías 9:7, e de um novo céu e nova terra, Isaías 65:17, aponta para a segunda vinda de Cristo, quando ele voltará em glória para estabelecer definitivamente seu reino. A esperança de Isaías não se limitava apenas à primeira vinda de Cristo, mas se estendia à sua volta triunfante, quando o Messias virá para julgar os vivos e os mortos e restaurar a criação à sua perfeição original. Este aspecto das profecias de Isaías nos leva a refletir sobre a natureza da esperança cristã. A fé em Cristo não se baseia apenas no que ele fez no passado, mas também na expectativa do que ele fará no futuro. A promessa da segunda vinda de Cristo traz consigo a certeza de que todas as injustiças serão corrigidas, todas as lágrimas serão enxugadas, e a paz verdadeira será finalmente estabelecida. Isaías 53, que descreve o servo sofredor, é talvez a profecia messiânica mais forte, pois descreve com tamanha clareza a paixão de Cristo. Quando lemos as palavras de Isaías e as comparamos com os eventos da crucificação, vemos como cada detalhe da vida e morte de Jesus se alinha perfeitamente com o que foi predito. Mas, assim como as profecias de Isaías não terminam com o sofrimento, elas também não terminam com a morte. Isaías 53 nos fala de um Messias que verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53:11. Isso aponta para a ressurreição de Cristo, que trouxe a vitória sobre a morte e assegurou a nossa esperança na vida eterna. Essa esperança futura, que Isaías proclamou, é uma das principais mensagens que deve ressoar nos nossos corações hoje. A vinda do Messias não é apenas o evento histórico que aconteceu há mais de 2000 anos, mas uma promessa viva, que se aplica a cada um de nós. Ao refletirmos sobre o cumprimento das profecias messiânicas, somos chamados a viver com uma esperança renovada, sabendo que o Rei prometido voltará para restaurar todas as coisas. O impacto das profecias de Isaías continua a ser relevante para os dias de hoje. Vivemos em um mundo que ainda sofre, que ainda luta contra as injustiças, a violência e a dor. Mas Isaías nos lembra que, apesar das dificuldades do presente, temos uma esperança que não pode ser abalada. O Messias, que sofreu por nós, virá novamente para estabelecer a paz verdadeira e eterna. Ele trará a justiça perfeita, e seu reino será um lugar onde o lobo habitará como cordeiro, e o leão comerá palha como boi. Isaías 11:06. Um reino de harmonia, de restauração e de perfeita comunhão com Deus.
Esta esperança deve moldar nossa vida diária. Sabemos que, por mais difícil que seja o caminho, o Messias, que nos amou e se sacrificou por nós, tem o controle de tudo. E, mais importante, sabemos que ele virá para nos levar para o seu reino eterno, onde a dor e a morte serão banidas para sempre. Ao refletirmos sobre o cumprimento das profecias de Isaías, somos chamados a manter nossa fé viva, aguardando com expectativa a volta de Cristo. Como Isaías, nós também somos chamados a proclamar essa esperança aos outros, a testemunhar sobre o Messias que veio e que virá novamente. A mensagem de Isaías, rica em promessa e em expectativa, continua a ser uma fonte de encorajamento e consolo para todos os que esperam a volta do Rei. O cumprimento das profecias messiânicas não é apenas um marco na história, mas um convite para vivermos com uma perspectiva eterna, com olhos voltados para o futuro glorioso que nos aguarda. E, ao vivermos com essa esperança, somos desafiados a refletir o caráter do Messias em nossas vidas, a humildade, a justiça, a paz e o amor que ele exemplificou. Isaías, ao longo de suas profecias, nos mostra que o sofrimento e a redenção são entrelaçados de maneira indissolúvel, e que a verdadeira esperança se encontra não na ausência de dor, mas no fato de que, através do sofrimento, Deus traz a salvação. E, à medida que aguardamos o cumprimento final da promessa, podemos viver com a certeza de que em Cristo todas as coisas serão feitas novas.